Boa noite, amigos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez nesse domingo à noite para continuarmos o estudo do livro de Daniel. Semana passada estudamos o primeiro capítulo, hoje estudaremos o segundo capítulo. A cada domingo, um novo capítulo e uma nova mensagem de Deus para o meu coração e para o seu coração. Um abraço também ao pessoal que está conectado pela internet, nos assistindo. Sejam todos bem-vindos a esse programa Esperança para o Mundo em Crise. O capítulo que hoje vamos estudar, o capítulo 2 de Daniel, é um dos capítulos mais extraordinários das Escrituras. Em um único capítulo, nós temos 2.600 anos de história. Hoje vamos estudar a história à luz da profecia, ou vice-versa. E o tema desse segundo capítulo, uma estátua assustadora. Esse é o tema que vamos estudar. Antes, porém, de avançarmos no estudo, queria convidar você para que nós orássemos, pedindo a bênção do Senhor para esse momento de reflexão da palavra. Assim como você está, por gentileza, feche seus olhos e ore comigo. Nosso Pai Celeste, muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos em Tua casa mais uma vez. Aqui viemos para Te adorar e para ouvirmos a Tua voz através do estudo da Tua palavra. Que ela fale mais uma vez ao nosso coração e que nós entendamos o plano que o Senhor tem para a nossa vida. Abençoe cada amigo, cada amiga que até aqui chegou, que aceitou bondosamente o convite para estarmos reunidos nesta hora. Fica conosco, Pai, e fala ao nosso coração mais uma vez. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma estátua assustadora, esse é o tema. Semana passada, nós estudamos um pouquinho a respeito da origem do pecado no universo. Tudo começou com um anjo, que era um querubim cobridor, que estava na presença de Deus. De uma forma inexplicável e ilógica, o pecado do orgulho surgiu no coração desse anjo. Ele foi expulso do céu, arrastou com ele a terça parte dos anjos de Deus, de acordo com Apocalipse capítulo 12. E lá no jardim do Éden, Satanás, usando uma serpente, conseguiu enganar Adão e Eva. E o pecado teve entrada em nosso planeta. Satanás tornou-se por usurpação o príncipe desse mundo. Mas lá no mesmo capítulo, Gênesis 3, que registra a história do pecado de Adão e Eva, também nos apresenta um plano de salvação. E em Gênesis 3,15 é dito que Deus colocaria inimizade entre a mulher e a serpente. Um dia, um Messias viria para pagar o preço do nosso pecado e nos dar direito, mais uma vez, à vida eterna. O grande conflito se instalou em nosso planeta, e esse planeta, tendo Satanás como príncipe por usurpação, começou a levar tudo ao caos. E aí nós nos perguntamos, quem está no controle? Diante de todos os problemas e as mazelas que a humanidade está vivendo, nós nos perguntamos quem está no controle. Diante dos conflitos bélicos que o mundo enfrenta, a pergunta é a mesma: quem está no controle? Existe um Deus que governa acima de tudo, ou nós estamos entregues às vontades humanas? Será que a história será guiada por personagens que surgem e fazem valer sua vontade? O capítulo 2 de Daniel vai nos ajudar a entender
a respeito desse tema hoje. Quem está no controle? Vocês vão se lembrar desse homem, Saddam Hussein. Ele abalou o mundo com a sua teoria, com as ideias e, é claro, com o seu ativismo. Ele se declarou o moderno Nabucodonosor. E talvez muitas pessoas não conhecessem o personagem bíblico Nabucodonosor, até que Saddam Hussein se declarasse o moderno Nabucodonosor. Pois hoje vamos entender mais da história desse rei lá de Babilônia. Na história envolvendo o rei Nabucodonosor, nós iremos testificar de que esse mundo não está entregue à vontade humana. Ainda que certos homens tenham um papel a desempenhar no cenário mundial, existe um Deus por detrás da história. Na realidade, a história é o palco da atuação divina, como nós veremos. Por isso, vamos voltar para a Babilônia, 2.600 anos no passado. E lá nós vamos nos encontrar com um rei, o rei Nabucodonosor. E através desse rei, Deus revelará o futuro. Através desse rei, nós entenderemos todos os passos que serão dados para que Cristo estabeleça o seu reino eterno. Em breve ele vai estabelecer, mas hoje nós vamos entender como isso vai acontecer. No versículo 1 diz assim: ora, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Babilônia era, no 6º século antes de Cristo, o maior império mundial. Logo, Nabucodonosor era o homem mais poderoso da terra. E ele teve um sonho, e ele perdeu o sono por causa desse sonho. Bom, qual é o significado disso? Quem aqui já sonhou um dia e perdeu o sono também em casa? Já passou por isso? Levante sua mão. Quem já sonhou e perdeu? Você também teve sonhos e perdeu o sono? Você teve algo diferente nisso? Não. Todos nós sonhamos às vezes, perdemos o sono. Mas o problema é que na cultura babilônica, da qual esse homem pertencia, eles acreditavam de que os deuses se comunicavam através dos sonhos. Esse era um problema. E quando alguém tinha um sonho e não se lembrava mais do sonho, era um indício de que os deuses não estavam satisfeitos com a pessoa. E no caso dele, poderia significar até a perda do trono. Foi por isso que ele perdeu o seu sono. Deus tinha 2 objetivos ao dar este sonho para o rei Nabucodonosor. Era um sonho de origem divina. Primeiro, ele queria revelar a Nabucodonosor o curso da história, e que esse curso é traçado pelo Altíssimo. Segundo, mostrar ao rei o seu papel no plano celestial, para que ele pudesse de alguma forma cooperar com o plano de Deus. Esses eram os 2 motivos de Deus haver dado esse sonho. Daniel 2 continua: então o rei Nabucodonosor mandou chamar aqueles que diziam ser capazes de interpretar sonhos, e eles vieram, os magos, os encantadores, os adivinhadores, os caldeus. O rei Nabucodonosor os chamou e pediu que eles interpretassem o sonho. Só que havia um detalhe: ele havia se esquecido do que havia sonhado. O desafio então era maior. Mas quem eram estes? Os magos e feiticeiros, eles diziam proteger o povo dos demônios. Os encantadores, eles mantinham contato com os deuses, mantinham os deuses satisfeitos. Os astrólogos interpretavam os presságios através dos astros, e os caldeus lideravam esses grupos de sábios. Hoje temos gente parecida, né? Temos pessoas que jogam búzios, tarôs e cartas e querem adivinhar o futuro. Outros olham para o mapa astral
e querem definir o que vai acontecer na sua vida. E você sabe que ainda hoje tem pessoas que não saem de casa antes de ler o seu horóscopo. Acreditam que os astros de alguma maneira interferem em suas vidas. Isso não é coisa nova. Então o rei disse a esses sábios: eu quero que vocês me façam saber o sonho. Eles disseram para o rei: conta o sonho aos teus servos e nós daremos para você a interpretação. Só que havia um problema. O rei não sabia mais o que havia sonhado. De outras ocasiões, o rei contava seus sonhos e eles apresentavam ali uma interpretação. Qualquer coisa que eles dissessem, o rei acreditava. Mas quando o rei pediu que eles dissessem para ele o sonho, eles se viram agora numa situação difícil, porque qualquer coisa que eles inventassem e não fosse de fato o sonho, o rei saberia ser mentira. Então o rei percebeu que eles de fato não tinham toda a sabedoria como anunciada. Então o rei deu para eles duas opções. Ou eles interpretavam o sonho e declarassem o sonho e interpretassem, e se eles o fizessem, eles receberiam muitas riquezas. Mas se eles não soubessem o sonho, nem a interpretação, eles seriam despedaçados e suas casas destruídas. Duas opções apenas. E o que fazer diante de tal situação? Então responderam ao rei segunda vez: nos diga o que você sonhou, e nós vamos dizer o significado. Mas o rei disse para eles: eu não me lembro do que eu sonhei. Mas se vocês pretendem ser os sábios que dizem ser, certamente vocês saberão me dizer o que eu sonhei. Então o que eu sonhei? E o que isso significa? E eles agora perceberam que não tinham mais como escapar dessa interpretação do rei. Então, os sábios chegaram à conclusão e disseram para Nabucodonosor: olha, rei, o que você está exigindo, nunca nenhum rei, por maior que tenha sido aqui em Babilônia, já pediu tal coisa. O que o rei pede, ninguém pode revelar, não há mortal sobre a terra. Sabe quem é que pode revelar? Apenas os deuses, mas estes não moram com os homens. Eles agora assumem que eles não têm condições de interpretar e nem revelar aquilo que o rei havia sonhado. Resultado: Nabucodonosor, percebendo que havia sido enganado ao longo de sua vida, baixou um decreto para que fossem mortos todos os sábios da Babilônia. Esse decreto de morte que foi lançado incluía também 4 jovens que estudamos semana passada. Quais os nomes deles? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens, a esta altura, também já eram sábios em Babilônia, e eles foram buscados para serem mortos. E então Daniel foi para casa, fez saber o caso a seus companheiros, e eles buscaram misericórdia de Deus para que o sonho pudesse ser interpretado. Quando Daniel foi preso e também seus amigos, eles nem sabiam por que estavam sendo presos, porque num primeiro momento eles não haviam ido à presença do rei. Quando ficaram sabendo o motivo da prisão, o sonho que o rei tivera e que os sábios não puderam interpretar, Daniel então pediu um tempo para dar ao rei o sonho e a interpretação. Foi para casa, contou para os seus amigos, e eles agora começaram
um período de oração. Nós temos que aprender com esses jovens hebreus de que a oração, ela tem o poder de mover o braço de Deus. E quantas vezes nós nos omitimos, quantas vezes tentamos solucionar problemas que a oração poderia resolver, quantas vezes queremos resolver o que Deus pode resolver por nós, ou às vezes lidamos com problemas que para nós são insolúveis, mas que Deus poderia resolvê-los num instante. Você tem o hábito de orar? Você tem o hábito de colocar diante do Senhor todas as questões da sua vida, os grandes desafios, os pequenos? Você tem esse hábito? Pois bem, eu e você precisamos ter esse hábito. Eu, quando estava cursando teologia lá na Bahia, e hoje temos um amigo, um pastor lá da Bahia, e sua esposa estão aí nos visitando. Quando eu cursava teologia lá em Feira de Santana, eu pagava meus estudos, nós chamamos colportagem. Para aqueles que não entendem essa linguagem, é a venda de literatura cristã. A gente estuda e nas férias saímos para algum estado para vendermos literatura cristã. Aqui estou eu e meus amigos de colportagem. Eu sou esse segundo de lá para cá. Na época eu tinha bigode, tá vendo? Mas aí, como eu não crescia muito, eu fui e rapei, tirei, né? E eu me lembro que numa das minhas férias, eu havia vendido no sul do Espírito Santo bastante literatura suficiente para pagar meus estudos. Mas eu precisava entregar essa literatura e marquei as entregas para um domingo. E eu estava na casa de meus pais no final de semana, e no domingo iria até a cidade para fazer as entregas. Eu tinha que tomar um ônibus intermunicipal. Acontece que havia apenas um ônibus pela manhã para essa cidade, um outro só à tarde, e certamente não teria tempo hábil para fazer as entregas. Então eu não podia perder esse ônibus, que passava a uns 3 quilômetros da minha casa, às 6 da manhã. Acontece que naquele domingo eu perdi a hora e acordei faltando poucos minutos para as 6 da manhã. E eu peguei a caixa com os livros e comecei agora a tentar andar o mais rápido possível em direção ao ponto do ônibus, que passaria às 6 da manhã. Meus pais moravam num bairro retirado, não havia calçamento nas ruas, e antes das 6 da manhã, numa estrada semideserta, eu estava ali tentando alcançar o meu ônibus a tempo. Se eu não pegasse esse ônibus, eu não faria as entregas e comprometeria os meus estudos na faculdade. E eu me lembro muito bem que naquele domingo, bem cedinho, eu orei a Deus e pedi que Ele me ajudasse a não perder o ônibus, a ter condições de viajar e fazer as entregas dos livros que eu havia vendido. Havia trabalhado um mês inteiro, seria um mês de trabalho perdido. E amigos, enquanto eu orava e tentava a passo acelerado alcançar o meu ponto do ônibus, numa estrada semideserta, parou um táxi do meu lado. O motorista baixou o vidro e perguntou para mim: para onde você está indo? Eu disse: eu estou indo lá para a BR, para pegar um ônibus. Ele disse: entra aí, eu levo você. Eu disse: não, mas eu não tenho dinheiro para pagar um táxi. Ele disse: não tem problema, eu estou indo para lá e levo você. Você acha que isso é coincidência? Eu entrei dentro do táxi, ele me levou alguns quilômetros, e quando ele chegou na pista, foi o prazo, o tempo de descer do carro e dar o sinal para o ônibus que já se aproximava. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência. Quando nós oramos e colocamos nas mãos do Senhor, Ele opera. Talvez você está aqui essa noite lutando com alguma dificuldade há muito tempo. A pergunta que eu faço para você é: você já colocou isso nas mãos do Senhor? Você tem orado buscando respostas?
Você está confiando na sua sabedoria, na sua habilidade para resolver problemas, ou você confia em Deus? Deixa nas mãos dele, ele sabe o que faz. Foi isso que fizeram Daniel. Eles confiaram que o Senhor podia atendê-los, eles oraram, colocaram a situação nas mãos de Deus. Resultado: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo qual Daniel louvou ao Deus do céu. Você imagina? Ele está à beira da morte, ele, seus amigos e os sábios da Babilônia. O rei quer saber o que sonhou, mas como que eles podem saber o sonho do rei? Tinha que haver um poder sobrenatural, uma força acima de tudo para ajudá-los. E foi isso que aconteceu. Deus disse para Daniel o sonho do rei e o seu significado. Eu imagino que Daniel, quando fez este louvor a Deus, tenha sido um louvor de todo o coração, porque a sua vida foi salva graças a esta oração. Agora Daniel corre lá para Nabucodonosor e disse: olha, rei, o senhor quer saber o que você sonhou? Quer saber o significado? O senhor viu que os magos e encantadores, astrólogos e caldeus nada puderam fazer, sabe por quê? Porque você está buscando na fonte errada. Esses homens adoram a esses deuses da Babilônia, esses deuses não são verdadeiros. Agora eu adoro o Deus verdadeiro, o Deus do céu, e o Deus do céu me fez saber o sonho que o senhor teve e também o seu significado. Sabe o que você sonhou? E o rei estava muito interessado. Você sonhou com uma grande e terrível estátua. E quando ele disse isso, o rei ficou boquiaberto. E o rei se lembrou: Daniel, é isso mesmo, eu sonhei com a estátua. Sim, rei. O mistério que você exige, não há mago encantador que possa revelar. Há um Deus no céu que pode, e ele vai revelar. Há um Deus no céu que revela mistérios. Há um Deus no céu que soluciona problemas. Há um Deus no céu que resolve todas as questões que você precisa. Esse Deus olha para cada ser humano aqui da terra como um filho querido, como uma filha querida. Ele se interessa por você, pela sua história, pela sua vida. Você não está só. Há um Deus que se preocupa em todos os momentos. E então Daniel disse: você estava olhando na sua visão de noite, e eis que você viu uma grande e terrível estátua. A cabeça dessa estátua era de ouro, o peito e braços de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Daniel, disse o rei, exatamente foi isso que eu sonhei. Agora estou me lembrando. Eram de metais a estátua. Esses metais. Sim, rei, esse é o sonho. Agora a sua interpretação nós também diremos ao rei. E então Daniel começou a dizer que ele estava vendo essa grande estátua, os metais, mas de repente uma pedra foi cortada. Deixa eu achar o texto aqui. Estavas vendo quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. A estátua foi completamente destruída por esta pedra que o Senhor viu ser arrancada. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Agora Nabucodonosor se lembrava de cada detalhe do sonho. Era isto mesmo que ele vira: uma estátua de metais atingida por uma pedra e completamente destruída. Mas o que significava tudo isso? E então Daniel começou a interpretação. Rei, tu és a cabeça de ouro dessa estátua. Assim como essa estátua tinha uma cabeça de ouro, esta cabeça representa a Babilônia.
porque Deus coroou o teu império de glória e riquezas. O teu império é o maior da terra. Tu és a cabeça de ouro. E de fato, Babilônia dominou o mundo do ano 605 a.C. até o ano 539. Babilônia ficava numa terra muito fértil, na terra chamada Mesopotâmia. E a Mesopotâmia era uma faixa de terra entre o Tigre e o Eufrates, dois grandes rios da antiguidade. Aí estava a grande cidade Babilônia. Aqui está a linhagem dos reis da Babilônia. E do ano 605, 604, com Nabucodonosor, nós vamos até o ano 539 com Belsazar, que era neto de Nabucodonosor. Durante esse período de domínio babilônico, Nabucodonosor reinou 42 anos. Então Daniel chega para ele e diz que tu és a cabeça de ouro, mas um dia o poder vai passar do teu império, e assim como a prata é inferior ao ouro, um dia a cabeça de ouro vai dar lugar ao peito e braços de prata. Um outro império, um segundo império, menor que o teu, vai assumir o controle mundial. Interessante, nós temos aqui o cilindro de Nabonido, e você tem aqui um cilindro de Ciro II, que é o grande conquistador do Império Babilônico. E esse cilindro encontra-se hoje lá no Museu Britânico, em Londres, e ele conta a história de como caiu Babilônia. O neto de Nabucodonosor, Belsazar, estava dando uma festa para 1000 convidados. E enquanto estavam dando esta festa, ele mandou que viessem lá do templo do deus babilônico Marduk, que viessem os vasos de ouro, os utensílios sagrados dos judeus. Você se lembra que quando Daniel foi levado cativo, eles levaram também todos os tesouros que haviam no templo de Salomão. E esses tesouros estavam guardados na casa do deus babilônico Marduk. O senhor pode sentar-se aqui, ajuda aqui por favor, nosso amigo aqui, por gentileza. Obrigado. Agora o neto de Nabucodonosor mandou vir esses utensílios e começou a beber vinho nesses utensílios, blasfemando do Deus de Israel. Eles não só beberam vinho, como eles começaram a dar glórias e louvores aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, pedra e madeira. Começaram a adorar os deuses babilônicos, bebendo vinho nos vasos sagrados dos judeus. Isso foi uma afronta ao Deus verdadeiro. E enquanto eles bebiam e se embriagavam, apareceu uma mão misteriosa e escreveu na parede do palácio, durante a festa, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. O neto de Nabucodonosor, que reinava em Babilônia nesse momento, não entendeu de que se tratava, mas ele teve tanto medo que as pernas batiam uma contra a outra, os joelhos se chocavam, e ele pensou que agora algo extraordinário estava para acontecer, mas ele não sabia o que era, e mais uma vez mandou chamar aqueles sábios da Babilônia, que não conheciam nada de fato, que não eram pessoas sábias, apenas enganavam os reis. Eles vieram, tentaram ler o que estava escrito na parede, não entenderam nada. Aí a mãe do rei mandou chamar Daniel, disse para o rei: olha, tem um homem aí na corte, ele revelava sonhos e visões nos dias do teu avô Nabucodonosor. Se você o chamar, ele saberá o que significa essa escritura. E foram buscar Daniel, que nesta altura, 539, já estava
perto dos 90 anos de idade. Daniel veio, e ao ler essas expressões, Daniel tinha o espírito dos deuses, como disse Nabucodonosor. Mas nós sabemos que Daniel era o Espírito Santo. E Daniel disse: sabe o que está escrito aí, ó rei? Pesado fostes na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino, e ele será entregue aos medos e os persas. Interessante que Babilônia cai naquela mesma noite. E quem é o homem que vai vencer Babilônia? Ciro. Ciro, que estava profetizado na Bíblia. Em Isaías 45:1, o profeta havia escrito: há 150 anos antes do nascimento de Ciro, Isaías declarou: assim diz ao Senhor, ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face. A Bíblia dava em Isaías 45:1 o nome de Ciro como libertador da Babilônia, do povo de Deus da Babilônia, 150 anos antes que ele nascesse. E então Ciro é o grande homem que vai vencer a Babilônia. Ele vai entrar pelo rio Eufrates, dentro de Babilônia, e vai vencer a grande Babilônia. Voltaremos a essa história quando chegarmos no capítulo 5 de Daniel. A Medopérsia chegou, saímos da cabeça de ouro e viemos para o peito e braços de prata. A Medopérsia vai dominar o mundo então, a partir do ano 539, ano da queda de Babilônia, e vai dominar até o ano 331. Em 331, a profecia dizia que haveria um novo reino. Daniel 2:39 diz que um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. A Medopérsia passaria, viria um terceiro reino, e esse terceiro reino que vai chegar em 331 é a Grécia. Estudamos isso na educação básica, os impérios que dominaram o mundo. A Grécia chega no ano 331 e o grande nome, Alexandre o Grande. E na batalha de Isso, ou Ixo, como dizem alguns historiadores, nós temos então o grande momento em que a Grécia vence a Medopérsia. A partir desse momento, Alexandre torna-se o senhor de todas as nações. Ele, num prazo curto de 12 anos, ele conquistou o mundo inteiro e cunhou aquela famosa frase: não existem mais reinos a serem conquistados. O mundo havia sido dominado pelos gregos. Alexandre morre ainda jovem, com 33 anos, e em seu lugar, os 4 generais de Alexandre dividirão o Império Greco-Macedônio: Ptolomeu, Licímaco, Seleuco e Cassandro. A história fala que a Grécia foi dividida nesses 4 impérios, mas com essa divisão, o reino grego se enfraqueceu e abriu as portas para a chegada do 4º império. O 4º império, diz a profecia, seria forte como ferro. Estamos falando de quem? Roma. E então a Roma dos Césares chegou no ano 168. E a partir daí, Roma dominou o mundo até o 5º século depois de Cristo. É por isso que Jesus nasceu, viveu e morreu sob a jurisdição do Império Romano. Roma dominava o mundo nos dias de Cristo, mas a história não parou em Roma. Daniel disse para o rei que depois que se levantasse esse 4º império, que seria forte como ferro, esse império não ficaria para sempre. Nós temos a Batalha de Pídima, onde Roma chega ao poder, e quando chegamos ao ano 352, a partir daí começa o declínio do Império Romano. A profecia dizia que quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. E Roma de fato foi um reino dividido. Do ano 352 a 476, várias tribos bárbaras começaram a invadir o território italiano.
e finalmente, no ano 476, cai Roma Ocidental. E esses bárbaros que se levantaram vão então organizar as modernas nações europeias. Aqui está a relação. Os álamos organizam a Alemanha, os francos a França, os burgundos a Suíça, os suevos Portugal, os visigodos a Espanha, os lombardos a Itália e os anglo-saxões a Inglaterra. 3 tribos bárbaras, os vândalos, érulos e ostrogodos, foram exterminados durante o quinto século. Daniel havia dito para o rei que quando se passasse o quarto império, chegaríamos aos artelhos da estátua, aos dedos dos pés. E assim como os dedos dos pés são 10, 10 foram as tribos bárbaras que minaram e provocaram a queda de Roma. Quando Roma sai de cena, as tribos se levantam. 3 são destruídas e 7 organizarão as primeiras 7 nações europeias. Assim nasce o que nós chamamos hoje de moderna Europa. Mas a história não para por aí. A profecia dizia que quando chegássemos nos dias dos dedos da estátua, dessa divisão, o que aconteceria? Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Ao longo da história, vários casamentos entre príncipes e princesas destes impérios tentaram unificar a Europa. Não bastasse esses casamentos arranjados, homens se levantaram como Napoleão Bonaparte, o Kaiser Guilherme II, Adolf Hitler e tantos outros, tentando unificar mais uma vez a Europa. Mas ninguém conseguiu. Por quê? Porque uma profecia declara: jamais se ligarão um ao outro. E hoje, quando falamos da moderna Europa, quando falamos da moeda comum europeia, o euro, não existe nenhuma unidade. Vários países europeus não aceitaram o euro. Não existe unidade monetária, financeira, não existe unidade econômica, não existe unidade política. E por que os países jamais se unirão? Por causa de Daniel 2,43. Jamais se ligarão um ao outro. Há uma profecia que diz que eles não se ligarão mais um ao outro. E então Daniel apresenta no verso 44 a mais solene revelação que ele poderia fazer ao rei Nabucodonosor. Ele diz assim: mas nos dias desses reis, nos reinos da moderna Europa, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo, o quê? Subsistirá. Por quanto tempo? Ele vai existir para sempre. Assim como você viu o rei, que uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e destruiu a estátua, assim este reino será estabelecido. Então quem é essa pedra que destrói a estátua? A palavra de Deus responde: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, o quê? Ele é a pedra. O reino de Cristo em breve será estabelecido. A história mundial está nas mãos de Deus. Há 2.600 anos no passado foi revelado que aqueles que desejam ir para o céu.
estão os teus afazeres, que te esqueces de Jesus? Desprezas o estudo e a oração, ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje encontrasses com Jesus? É real teu desejo de vê-lo voltar, tu anseias por teu Salvador, são teus lábios louvor, é tua vida, amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer, é o teu desejo de vê-lo voltar, tu anseias por teu Salvador, são teus lábios louvor, é tua vida, amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver a Cristo voltar? Ó Deus e Pai, estamos de pé nessa noite porque há em nosso coração o desejo de sairmos desse mundo de pecado e irmos para o reino eterno que em breve o Senhor estabelecerá nos céus. É desejo do nosso coração, bom Pai, fazer o devido preparo para te receber quando o Senhor voltar. Queremos estar prontos com as nossas famílias, com os nossos amigos, com os nossos irmãos da igreja. Por isso, Pai, coloca em nosso coração esse desejo e nos ajuda a tomar todas as decisões necessárias para que isso seja uma realidade. Despeça-nos nessa noite com a Tua bênção, leva-nos em segurança aos nossos lares, nos dê uma semana muito feliz e abençoada na Tua companhia, e no próximo domingo nos traga mais uma vez aqui para continuarmos aprendendo da Tua palavra. Senhor, quando voltares a esse mundo,
não te esqueças de nenhum de nós, mas nos ajude a nos prepararmos devidamente para o teu regresso. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.